eu tentei responder uma pergunta que é muito séria, uma pergunta teológica para vocês. Quem Deus ama? E eu espero que você tenha se sentido teologicamente satisfeito com a explicação. Hoje eu quero dar um passo além. E o tema da minha mensagem hoje é como Deus salvará aqueles que Ele ama. Deus ama. Não todos, sem exceção, nem todos sem distinção, mas Deus ama todos que Ele deu para Jesus, os seus escolhidos. Agora, nós temos uma mentalidade que pode fazer esse funil fechar ou fazer com que esse funil se abra. E essa última música que nós cantamos, eu creio que ela nos desperta a abrir o funil mesmo, porque Deus tem pessoas nos 4 cantos da terra que Ele ama e Ele vai salvar essas pessoas. A Bíblia diz que em qualquer nação onde tiver alguém que realmente o tema, Ele vai dar um jeito de buscar essa pessoa. Ontem à noite, no nosso encontro de adolescentes e jovens, não sei quantos de vocês puderam acompanhar lá uma música de 4 angolanos. São cristãos. Falam de Jesus com uma paixão assim tão gostosa que a gente fica até com inveja deles. Os 4 cantaram assim maravilhosamente. A gente colocou algumas músicas no site da igreja, lá no Zap da igreja. E quem sabe um dia a gente pode convidá-los para vir aqui num culto, fazer uma apresentação para louvar a Deus, né? Nada é impossível. Então hoje à noite, João 12:32 é o meu texto base, quando Jesus fala, vamos ler lá. Mas antes disso, vamos fazer um Papai do Céu juntos? Feche seus olhos comigo. Nosso bondoso Deus, somos gratos por estar aqui reunidos nessa noite como igreja. Pedimos-te em favor da palavra que vai ser ensinada, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la e deixar que o nosso coração seja encorajado e edificado na verdade. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir nesta noite. Sabemos que a nossa nação atravessa uma crise, uma dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor é Deus acima de toda essa dificuldade e que nada está fora do Teu controle. Nós cremos nessa verdade e por isso também nós descansamos no Senhor. Abençoa-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 12, é o meu texto base para a gente fazer essa reflexão hoje à noite. Lembra que Jesus, falando da sua morte, Ele disse o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora, como Deus salvará aqueles que Ele ama? Se eu tivesse que ir lá para aquela sala, qual o conselho que você me daria? Que eu fosse daqui em direção àquela sala, ou que eu fosse nesse corredor central, virasse lá onde o Samuel está, entrasse à esquerda em direção à saída e tomasse aquele último corredor para entrar na sala? Qual seria mais viável, a primeira ou a segunda opção? Primeira opção. Quando os judeus saíam da Judéia para ir para Galileia, representado por aquela sala, eles tinham uma opção. Ou eles passavam por Samaria, que era muito mais perto, ou eles davam uma volta de quase 3 dias de viagem para ir para a Galileia. Qual a opção que o judeu escolhia? Segunda opção. Por quê? Porque eles detestavam os samaritanos. E para não passar perto dos samaritanos, eu ia pegar o nosso irmão Eurípides de cobaia. Para não passar perto do nosso irmão Eurípides, as pessoas davam voltas tremendas. Mas olha, a Bíblia é tão maravilhosa porque Deus, Ele tem um plano para salvar aqueles que Ele ama. E esse texto em João 4,4 diz assim, olha, que Jesus estava indo para a Galileia, Ele saiu da Judéia, não precisa abrir lá, e o texto 4,4 tem uma parte que diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante isso, porque essa necessidade não era necessariamente geográfica, mas é o que está no coração de Deus.
porque Deus queria alcançar os samaritanos. E o interessante também no texto, a gente pode depois, uma outra hora, estudar esse texto juntos, é que esta mulher, ela foi num horário totalmente alheio ao que as mulheres iam tirar água no poço. Ela era uma prostituta, todo mundo conhecia, ela estava morando com um cara que não era o marido dela. Possivelmente, quando ela chegava no poço, junto com as outras mulheres, ela era motivo de chacota, de gozação. Então, ela foi num horário sozinha. Mas era necessário que Jesus encontrasse com aquela mulher naquele específico horário. E ali, ela conheceu aquele que pode dar água viva. E ela ficou tão maravilhada com esse Messias que ela foi lá na cidade de Samaria e pregou para as pessoas. E as pessoas vieram. E chegou um ponto de ouvir Jesus. Jesus passou 2 dias lá com eles e eles disseram para a mulher assim: olha, agora a gente crê nele não só por causa do seu testemunho, mas porque nós ouvimos. Maravilhoso o que Deus faz para salvar aqueles que Ele ama. Isaías 53, não precisa ir lá, eu coloquei os textos todos aqui para ficar mais fácil para a gente. Isaías 53, 11, na NVI, que é a versão basicamente que nós usamos, diz assim: depois do sofrimento de sua alma, e todo o capítulo 53, o profeta está falando sobre o servo de Deus que iria sofrer, como o bode expiatório, ou como aquele que faria expiação pelos nossos pecados. Nós hoje cremos, por ter mais informações, que essa pessoa de quem Isaías está falando é o Senhor Jesus. E ele diz assim: depois do sofrimento de sua alma, eu creio que ele está falando da morte, ele verá a luz. Eu creio que ele está falando da ressurreição. Ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Eu gosto da Ara porque ela tem uma expressão muito legal. A atualizada, ela diz assim: olha, ele verá o fruto do trabalho, do seu trabalho, do trabalho da sua alma. Qual é o trabalho da alma do Senhor Jesus? Sua morte, pagamento pelos nossos pecados e sua ressurreição, sua vitória. Então diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma, morte e ressurreição, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles, desses muitos, levará sobre si. É isso que Jesus fez por nós. Agora, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala desse fruto. Veja, Isaías viveu 800 anos antes de Jesus. E ele falou que que o Messias, ou que o servo do Senhor, viria, faria um trabalho e ficaria satisfeito. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Olha só o que diz a Bíblia. João teve uma visão de uma multidão de pessoas cantando, louvando a Deus. E ele diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Qual a razão que Jesus é digno de abrir os selos da história? Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens, pessoas de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O pagamento por esses muitos foi um pagamento eficaz. E há pessoas de toda tribo, possivelmente referência a todas as tribos de Israel, língua, então tem gente que fala muitos idiomas espalhados por esses 4 cantos da terra, povo, nação, etnia. No Brasil, quantos povos existem no Brasil? Quantos povos? Quantas etnias existem no Brasil? Mais de 250 etnias. Você sabia disso? Tem muito brasileiro aí que o Isaac trabalha com a etnia, os Arara. Então, Deus vai fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo Jesus. Agora, minha pergunta é, e eu vou procurar responder isso para vocês: como Deus fará para salvar esta grande multidão que João viu
em Apocalipse. Nós acabamos de ler. Jesus dizendo, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos não significa sem exceção. Todos sem exceção. Todos não significa todos sem distinção. Mas todos aqueles que Deus realmente planejou salvar. Aqueles que Ele ama. Então, nosso Deus tem um plano. E é isso que hoje à noite eu quero compartilhar com vocês. Como que é esse plano de Deus para atrair pessoas para o Senhor Jesus, para que essas pessoas possam olhar e crer. Em João 6:37 diz assim, olha, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E lá no 44, nesse mesmo tema, ele diz assim, ninguém pode vir a mim. Olha a condição, se o Pai que me enviou não o atrair. Então, qual é o decreto de Deus para que essas pessoas sejam atraídas? Será que Deus está fazendo algum tipo de mágica? Cabra cadava e as pessoas chegam a Ele? Será que Deus quer salvar pessoas religiosas? Será que a religião é o meio que Deus está usando? A gente ouve muito isso aqui, olha, quem não vem pela dor, vem pelo... Ou é o contrário, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que é essa maneira que Deus está usando? Ou através das boas obras? Mas o que eu quero que você saiba hoje à noite é que nosso Deus, que é bondoso e amoroso, Ele tem um plano, um método, que Ele vai usar para atrair essas pessoas para o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo para Romanos, para a gente pegar algumas ideias que falam sobre esse método de Deus. Nós vamos encontrar pelo menos 5 ideias que falam sobre esse método que Deus vai usar para atrair pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, o primeiro versículo que a gente vai trabalhar aqui é o versículo 12. Estão aí comigo? Então, olha, o método de Deus para atrair pessoas a Cristo é mundial. Não é apenas local. Deus tem pessoas espalhadas por esses 4 cantos da terra. Olha o que diz no versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios. Nenhum dos dois tem vantagem nesse quesito de crer em Jesus. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então Deus tem um plano, um método para alcançar pessoas, e esse método engloba o mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e etnias, nações. Por isso que nós cantamos as músicas que nós cantamos hoje. E é por isso que também faz sentido aquilo que Jesus falou. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Porque em todas as nações há pessoas as quais Deus ama. E Ele vai atrair pessoas dessas nações para o Senhor Jesus. Então o método dele envolve o mundo todo. Em segundo lugar, o método dele, de Deus, para atrair pessoas tem uma promessa. Olha o versículo 13 comigo. Porque todo aquele que será salvo, é uma promessa maravilhosa de Deus. Em qualquer lugar, nesses 4 cantos da terra, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. E Deus fez essa promessa e Ele não pode falhar, Ele não mente. Por isso, dominicalmente, a gente desafia você que tem ouvido a palavra. Se você ainda não crê em Jesus, você precisa invocar o nome dele. Dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Por mim mesmo eu não conseguirei a salvação. Então esse plano, essa promessa de Deus é maravilhosa. Todo que invocar. Agora preste atenção numa diferença. Crer é extremamente importante. Fala do objeto da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Mas a fé é algo particular, individual, está lá dentro do coração. Eu olho para vocês e eu não sei se você já creu, se você ainda não creu em Jesus. Não é verdade? A gente não tem a capacidade. Por isso, então, é preciso verbalizar isso. Verbalizar aquilo que está no coração. E nós verbalizamos isso através do batismo. Dizendo, olha, eu encontrei Cristo, o Messias, e Ele é o meu Salvador. Então, Romanos 10, 9 fala isso. Se com a sua boca
você confessar Jesus como Senhor, será salvo. Então nós cremos nessa verdade, porque no momento em que nós cremos em Jesus, a justiça dele é aplicada na nossa vida, e nós somos justificados. Terceiro lugar, tem uma necessidade nesse método de Deus. Qual é a necessidade? Veja no versículo 14. Ele fez uma promessa. Qual é a promessa? Todo que invocar o nome do Senhor Jesus será. Qual é a necessidade? Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver? Aqui está a necessidade. Pregadores, pessoas que possam anunciar o Senhor Jesus para todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, em todas as nações. Por isso que a igreja, seja qual igreja evangélica for, cristã, não pode perder essa perspectiva de que ela precisa, uma das suas finalidades é apoiar pessoas que querem ir para esses lugares, falar do amor de Deus. Como ouvirão se não houver quem pregue? Essa é uma necessidade, mas não é só indo, é ficando também. E a cada domingo você sai desse culto e você precisa saber que você também é um enviado. A sua missão não é transcultural, não é com outra cultura, é com a cultura que você vive, com seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. Então, olha, o que Paulo está falando aqui, olha, como vão invocar? É preciso invocar para ser salvo. Mas Paulo está dizendo, como eles vão fazer essa invocação? Se eles não creram nessa pessoa. Então é preciso crer para invocar. Mas ele vai mais longe, ele diz, olha, mas como que eles vão crer em quem eles não ouviram? Eles precisam ouvir para crer, para invocar. E aí ele apresenta então a necessidade. Como que eles vão invocar alguém que eles não creem? Porque eles não ouviram sobre essa pessoa. Mas para que eles ouçam e creiam, é preciso ter pregadores. Você é pregador. E Deus quer usar você para que pessoas sejam atraídas para Cristo. Para que eles possam então confessar Jesus como Senhor e serem salvos. Quarto lugar, o método de Deus para atrair pessoas a Cristo envolve o envio de pregadores. É isso que eu estou falando. Tá? Olha o versículo 15, ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos, ou como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A Bíblia fala que nós somos embaixadores, somos representantes de Cristo aqui nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, não é verdade? Você crê nessa verdade ou não? Pelo menos a Bíblia diz, na oração de Jesus, não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os preserve do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então Paulo, ele vai mostrar isso, olha, qual é a necessidade? Pregadores. É preciso pregar para quê? Para que as pessoas ouçam. As pessoas precisam ouvir para, e elas precisam crer para fazer o quê? Invocar o nome do Senhor e ser salvos. Qual é a necessidade? Pregadores. O que precisa fazer com pregadores? Enviá-los, para que eles possam pregar a mensagem do Salvador. Quinto e último lugar, o método de Deus para atrair pessoas tem um conteúdo, e você precisa entender isso. Pessoas não serão salvas, podem frequentar igrejas, podem ser batizadas, mas elas não serão salvas se a mensagem do Evangelho não estiver sendo pregada. Nós ouvimos ontem dos 4 angolanos que a nação deles, na África, Angola, é uma nação bem evangélica. E os governantes ficam atentos. Lá não é como no Brasil, eles falaram que qualquer pessoa pode plantar uma igreja. É bom por um lado, perigoso para o outro. Mas eles falaram que, e eu creio que eles fizeram alguma menção a esses grupos que existem no Brasil que pregam um falso evangelho para ganhar dinheiro.
Então eles falaram aqui, lá em Angola, o governo, quando observa a pregação dessas igrejas, fecham as portas delas. Eles estão certos. Por quê? Sem o conteúdo do evangelho, pessoas não vão ouvir a mensagem, não vão crer e não vão invocar para serem salvos. Então, qual é o conteúdo? Versículo 16 e 17 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. A mensagem foi pregada, anunciada para eles. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé desses eleitos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra só vai florescer quando eles ouvirem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Quando o evangelho do Senhor Jesus bate no seu coração, é o que nós chamamos de graça irresistível. O Espírito vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai levar você à cruz do Calvário, para você entender que ali o Senhor Jesus pagou, levou sobre si as suas iniquidades. Foi por isso que você confessou Jesus como Salvador da sua vida. Mas esse conteúdo não pode ser mudado. Eles também testemunharam que quando eles chegaram de Angola, eles são crentes em Jesus porque aprenderam com seus avós, aprenderam com seus pais, viram um testemunho dentro de casa e eles também tomaram a decisão por Cristo. Eles disseram que foram numa igreja, eles moram lá na Embra. E eles disseram que procuraram a igreja evangélica. Foram numa, olharam um para o outro e disseram: esse aqui não é o bom evangelho. As minhas ovelhas ouvem. Quando eles ouvem uma voz de lobo, eles não ficam. E aí eles disseram que foram noutra igreja. Até que encontraram o pastor Luiz Cláudio, que já estudou aqui conosco, no Instituto Bíblico Samuel, e estão lá, congregando na Igreja Batista, servindo a Deus, louvando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, alguns vão rejeitar. A Bíblia diz aqui que nem todos vão crer na mensagem. Pelo contrário, a verdade é que há um grande número de pessoas que vão rejeitar essa palavra. Mas alguns vão crer. Alguns vão ouvir a mensagem e vão crer em Jesus Cristo como Salvador. Prova disso está diante dos meus olhos. Agora, eu quero que você louve a Deus, porque o método de Deus atraiu você a Cristo. Isso é graça. O método de Deus alcançou você. No nosso caso, Deus deslocou um americano. Ele veio para a nossa cidade. Ele teve contato com José, ele teve contato com outros dessa igreja, e outros tiveram contato com outros, e até que nós chegamos a essa graça, esse privilégio. Um pregador falou para nós, nós ouvimos, nós cremos, e nós invocamos o nome do Senhor Jesus. E hoje nós dizemos: tenho certeza da minha salvação. Olha o que diz a Bíblia: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim. Você tem sido atraído porque Deus tem cumprido a sua palavra fiel. A Bíblia diz: nós amamos, e o contexto está dizendo amar a Deus e amar o próximo. Nós amamos a razão, porque Ele nos amou primeiro. O método de Deus atraiu você com um propósito. Aqui está a responsabilidade. Salvação é um grande privilégio, mas também traz uma responsabilidade. Israel falhou nesse ponto. Quando eles entenderam que eles eram uma nação eleita, eles fecharam o funil. Eles acharam que Deus amava somente eles como nação. E eles rejeitaram os samaritanos, eles rejeitaram outras nações. A igreja não pode se fechar. A igreja precisa se abrir para entender isso. Deus nos atraiu a Cristo, privilégio, com um propósito:
responsabilidade. Deus quer dar a você o privilégio de participar com Ele nesse projeto de atração, nesse projeto de atrair pessoas a Cristo. Sua responsabilidade não é converter ninguém. Ele quer que você apenas seja um pregador, que você anuncie o Evangelho. Eu fiquei perguntando para mim, e quero perguntar isso para você. Por que você está aqui neste mundo? Você não está aqui apenas para trabalhar e ganhar dinheiro. Isso são os incrédulos que fazem. Eles trabalham para ganhar dinheiro e eles ganham muito dinheiro para continuar trabalhando, e é um ciclo vicioso. Você não está aqui apenas para trabalhar e ganhar dinheiro. Também, você não está aqui apenas para viver, ter sucesso, ser feliz e morrer. O escritor de Eclesiastes fala que isso é vaidade. Se a nossa vida se limita apenas debaixo do sol, somos os mais infelizes de todos. Então você não está aqui também só para viver, ter sucesso e morrer. Não estou dizendo que trabalhar não é importante, não estou dizendo que você não possa trabalhar e ter dinheiro, e graças a Deus por isso, eu creio que isso é bênção de Deus, mas essa não é a finalidade da sua vida. Por último, você está aqui porque Deus quer usá-lo para proclamar, para anunciar a mensagem de salvação, para que os homens ouçam, creiam, invoquem e sejam salvos. Já pensou que barato você ser instrumento de Deus para que pessoas sejam atraídas a Jesus? E eu sei que tem pessoas aqui que podem dizer isso, que foram usadas, continuam sendo usadas e podem ser usadas. O método de Deus para atrair pessoas envolve Deus separar alguns para ir, como eu falei, mas alguns para ficar. Olha o que Deus diz para o apóstolo Paulo: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação. Então Paulo foi escolhido por Deus para ir até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, porque eles acharam que a mensagem era só para os judeus. E Paulo diz: não tem diferença entre judeus e gentios, Deus me enviou para vocês. E olha que barato que diz a Bíblia: os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor. Vamos ler isso aqui comigo? E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Tem muita gente designada aqui em Uberlândia. Tem muita gente designada nesse Brasil, mundo afora, que está apenas esperando o momento de alguém como você pregar. Mas não vai ser na hora, às vezes. Às vezes você vai ter que plantar, outra pessoa vai ter que regar, outra pessoa vai ter que orar, para que o Espírito Santo então convença esse coração. Tem coração que é muito duro, igual o nosso, não é? O método de Deus, pelo menos, é infalível, e você tem o privilégio de participar com Ele. Olha o que Deus diz na sua palavra. Vamos ler comigo? Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai poder fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Deus, em primeiro lugar, está falando para o apóstolo Paulo: Paulo, não tenha medo, continue o seu trabalho, continue plantando, continue pregando, porque tem muito eleito aí nessa cidade que vai ouvir, e que vai crer, e vai invocar o nome do Senhor Jesus, e vai ser salvo. O método de Deus para atrair pessoas a Cristo traz sentido à nossa vida. Quantas pessoas estão sem saber de onde vim, onde estou, para onde vou? Estão perdidas, sem saber qual é o significado da vida. Por isso que os consultórios cada vez se enchem mais de pessoas que estão desabafando os seus problemas e tal, porque eles não encontram sentido na vida. Deus está dando maior sentido para nós, dizendo o seguinte: olha, os seus pés, não é isso que o profeta falou? Como é bonito os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você pode encontrar sentido na sua vida quando você abraçar o Senhor Jesus e dizer para Ele: olha, eu quero ser servo teu, eu quero ser um instrumento para a tua glória,
Eu quero fazer parte desse projeto de atração. Me ajuda a atrair pessoas para Cristo, para que eu possa ser um pai, uma mãe espiritual e ver pessoas conhecendo Jesus. O que a gente pode pensar para aplicar essa mensagem hoje à noite? Eu quero dizer que você, por mais simples que você seja, você tem uma posição de influência no seu trabalho, na sua casa, na escola, na rua, entre os seus amigos. Eu e você temos uma posição de influência. Agora, nós podemos usar essa posição de influência para estragar, ou a gente pode usar essa posição de influência para abençoar. E eu quero trazer aqui, não precisa abrir, o texto que eu acho maravilhoso. Havia uma crise, os judeus estavam enfrentando essa crise porque havia uma lei de um homem que detestava os judeus, Amã, e ele induziu o rei a fazer uma lei, um decreto para matar os judeus. Os judeus, quando ouviam aquele decreto, se prostravam diante de Deus, oravam, clamavam, e Mordecai, que era tio da rainha Esther, mandou um zap para ela. Falou: conversa com o rei, porque o negócio está difícil para nós. Ela falou: de jeito nenhum. Tem 30 dias que ele não me chama. E a lei é a seguinte: se alguém entra na presença do rei sem ser chamado, perde a cabeça. Então ele manda outro zap para ela. Mardoqueu mandou dizer para Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Porque Deus tem um método e Deus cumpre a sua palavra, Ele não vai deixar os seus se perderem. Então, rainha Esther, se você ficar calada, o grande privilégio que Deus te deu de você ser rainha, mas se você ficar calada, você vai perder a grande responsabilidade. É isso que o tio dela está falando. Mas você e a casa de seu pai morrerão. Quem sabe, olha só, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. O que Mordecai está dizendo é o seguinte: minha sobrinha, Deus está no controle dessa crise toda. E você foi escolhida pelo rei para ser a sua rainha. Não foi por acaso, não. Não foi porque você é mais bonita do que as outras, não. É porque Deus tinha um plano. E nesse plano inclui você. É hora de agir. É hora de agir. É hora de agir. Meus queridos, nós não estamos aqui apenas para viver 50, 60, 80, 100 anos. Se Deus quisesse apenas nos levar para o céu, no momento em que nós o recebêssemos como Salvador, o que Ele faria? Levava a gente para casa. Para que ficar sofrendo? Mas o método de Deus para atrair pessoas continua valendo. Hoje há inúmeras pessoas que continuam ouvindo, continuam crendo e continuam invocando o nome do Senhor Jesus. E o anjo fica só ticando lá no céu. Opa, mais um. Opa, mais um. Opa, mais um. Que privilégio. Então Deus, Ele vai cumprir sua palavra e Ele vai fazer o melhor para mim, através de mim, para você e através de você. Que Deus abençoe. Qual é a necessidade? Pregadores. Pregadores. Nós somos tímidos, mas nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz: vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Peça a Deus essa graça de ser corajoso, não nas suas forças, mas no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Temos mais uma música de louvor.